Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula de fato assíncrona. Tivemos o nosso encontro ontem, um encontro mais geral para a gente acertar as coisas, eu explicar a dinâmica do curso e hoje, de fato, nós vamos entrar no conteúdo. Módulo 1, esse módulo mais teórico, sou o professor Amaury, como vocês já sabem, então a gente vai falar um pouquinho mais nessa aula de hoje. Então, na aula do dia 5 de maio, nós vamos ver sobre o conceito, vamos conceituar os softwares livres. Né? Já está, a gente sabe que o nosso curso tem no título dele, né, esses softwares livres, então nós vamos utilizar esses softwares livres, então vamos entender o que são esses softwares livres, né, qual a diferença entre os outros softwares que existem e tudo mais. Beleza? Então vamos adentrar esse universo. Antes da gente começar a falar de software livre, é interessante que a gente comece a falar um pouquinho sobre o que são softwares. Então, para a gente que é da computação, o software é programa. Então, se a gente for resumir, a gente pode dizer que o software é um programa, beleza? Então, como a gente temos diversos usos de programa no nosso dia a dia, né, em diversos momentos, esses programas eles rodam em diversas plataformas, sejam, por exemplo, no meu computador aqui agora, o que eu estou gravando para vocês, né, o software que eu estou gravando, inclusive é o software que nós vamos utilizar, que é o OBS, né, que é o software de transmissão. Então, esse software, esse programa, ele roda no computador. Nos celulares, os aplicativos, eles também são softwares. Então, esses programas em celulares, computadores e em outros dispositivos que também armazenam, guardam, enfim, interagem com esses softwares, estão aí a todo vapor. Bom, e como já falei um pouquinho, eles se dividem, eles, digamos que dialogam, interagem em diversas plataformas, como eu falei, computador, celular e tudo mais, entre outras. E se a gente for, digamos que dar um foco, né, se a gente for adentrar ainda mais o conceito do software, a gente pode dizer que o software, ele nada mais é do que conjunto de instruções para serem seguidas com um fim de executar através de um determinado mecanismo alguma coisa. Então o software, né, o programa, ele tem um propósito. Então existem regras, né, instruções desse programa que entra muito no conceito do que a gente tem de algoritmo, que são procedimentos para que aquilo funcione, para que aquilo seja executado. E esse conjunto de instruções estão ali, eles existem, essas instruções existem, para responder, para resolver determinado problema. Então, em resumo, softwares são programas que são conjunto de instruções a serem seguidas com um determinado fim e essas instruções devem ser executadas respeitando, né, os comandos, enfim, essa digamos a ordem de precedência, esse conjunto de regras e assim responde e tem um determinado fim, né, e o mecanismo que processa, né, que dá, digamos assim, a vida para essas instruções, dá a ordem para elas. Beleza, pessoal? Passando adiante, nós vamos falar aqui um pouquinho das categorias que existem de software. Separei 3 categorias para que a gente possa enxergar um pouquinho melhor, né, essa execução e tudo mais. A primeira delas é a categoria de software de programação, que nada mais é que aqueles softwares que são usados para desenvolver novos softwares. Então são softwares, são programas, eu vou falar programas para ficar mais fácil para vocês. Então são programas que a gente utiliza para criar linha de códigos, né? Então a gente utiliza diferentes linguagens de programação. As linguagens de programação são justamente para transportar o que a gente pensa para a linguagem da máquina, para que a máquina execute o que a gente quer. Então, né, existem diferentes linguagens no mercado, algumas em destaque para quem quiser saber um pouquinho mais. Tem Java, Python, que são as que estão mais em ascensão, mas existem diversos tipos de linguagem para determinada aplicação. Por exemplo, se você quer mexer um pouco mais com internet, que a gente chama de web, tem não linguagem, mas tem parâmetros. Se você quer algo mais direcionado a um objeto, não sei, vou fazer uma geladeira inteligente, tem uma linguagem que se destaca. Se você quer algo mais generalista, algo mais para mas assim, realmente básico para responder algum problema, por exemplo, eu quero fazer um programa para somar 2 números, a pessoa bota lá, enfim, existem linguagens, enfim. Para todos esses propósitos existem linguagens.
Dentro dessas linguagens, no programa de programação, programa de programação é até ótimo, né? Existem, digamos que, interpretadores, né, compiladores e depuradores. O que são eles? No caso, quando você está usando a linguagem de programação, para que a máquina entenda o que você está escrevendo, né, ela decodifique, ela precisa ter essas estruturas. Ela precisa compilar, que é um processo de transformação do que foi escrito na linguagem de programação. Eu estou explicando o processo, gente, mas o que eu quero que vocês realmente entendam é que o software de programação, né, que é um programa para criar novos programas. Eu estou entrando um pouquinho mais a fundo a nível de curiosidade mesmo. Então, os compiladores, eles ajudam nesse processo de transformar o que nós, desenvolvedores, né, nesses softwares, vamos fazer, nesses programas, melhor dizendo. Os interpretadores da mesma forma e os depuradores são, digamos que, estruturantes para essa função, de transformar as linguagens de programação em funções para a máquina, né, para o computador, para que a máquina entenda o que é que a gente quer que ela execute. Dado essa função, né, dado esses comandos que nós, como programadores, como desenvolvedores dos sistemas, damos, né, construímos. E um detalhe importante é que os editores de texto, eu vou falar um pouquinho mais, mas eles também se enquadram ali no software de aplicação. Eles também podem ser considerados softwares ou programas de programação, porque você consegue escrever linhas de código nele. Então, um dos grandes assim exemplos é um editor de texto dos sistemas operacionais do Ubuntu, né, que é a base do Linux. Para quem não sabe, né, o Linux é um programa, né, um sistema operacional bem conhecido, principalmente no âmbito de desenvolvimento, para quem trabalha em empresas de desenvolvimento, etc. Porque é mais leve, etc. A gente que é usuário doméstico, digamos assim, usa sistema operacional em casa, só conhecemos basicamente o Windows, né? Mas existem outros diversos sistemas operacionais. O Linux é bem otimizado, né? Ele, inclusive, ele roda melhor do que o Windows, só que para o usuário, como ele já está acostumado com o Windows, é mais fácil usar o Windows. Mas se a gente tivesse se acostumado com o Linux, seria uma maravilha, porque ele realmente é muito mais leve. Então, máquinas que não têm tanto poder, né, não são tão robustas, seria interessante ter o Linux, beleza? Então, os editores de texto do Linux, que no caso eu vou citar o Gedit, né, o Gedit, que é como se fosse um Word, né, um bloco de notas, digamos assim, do Windows, né, se a gente for comparar. Ele é o editor de texto e a gente consegue construir linhas de código, mas o Word e tantos outros editores de texto também, certo? Só que eu falei do Linux porque ele o Gedit, eu estou misturando o Regedit. O Gedit já vem integrado, certo? Softwares de sistema, o que são eles? São softwares que são utilizados para comunicar, né, uma comunicação, melhor dizendo, comunicar o computador com o usuário. Então essa comunicação entre computador e usuário regida, mediada pelos programas de sistema. Eles são a base para outros softwares, como eu falei, né? O Windows é um software de sistema, então é um sistema operacional, né? Os sistemas operacionais são softwares de sistema que são a base para que os outros softwares rodem. Então é necessário que toda a máquina tenha um sistema operacional. E esses sistemas operacionais, eles são responsáveis por essa comunicação entre o que o usuário quer fazer na máquina e o que a máquina vai realizar. Tanto em questões de processamento, tanto em questões de entrada mesmo, do que o usuário inseriu e tudo mais, tá bom? Então, os sistemas operacionais são esses tipos de softwares, né? Esses programas de sistema. Dentro dos sistemas operacionais ST, né, o Windows, o Ubuntu, o Linux, diversos, né? A gente está falando de computador, mas também os sistemas operacionais de celular. Então, Android, iOS também são sistemas operacionais, só que para dispositivos móveis, né? Para dispositivos aí, mobile. Finalizando essa categoria, né, ou melhor dizendo, essas definições de categoria, nós temos software de aplicação, que aí tem uma porrada de software. Aí é o resto aí que não se enquadra nessas duas é software de aplicação. Então a maior parte dos softwares estão nessa camada, digamos assim, nessa classe. E esses softwares têm tarefas diversas, seja o seu software de editor de texto, como eu falei, o software jogos, né, em geral, todos os jogos, melhor dizendo, até essa questão de você ter dispositivos de
o YouTube, enfim, vídeo, podcast, tudo isso, tudo que tem essas plataformas são softwares de aplicação, né? YouTube, Spotify, todos esses softwares são de aplicação. Eles aplicam, eles executam, tem diversos tipos de tarefa, mas eles não se enquadram nem em sistema nem em programação, com exceção do editor de texto, como eu já citei, dentro ali de programação. Tá bom, gente? Então, sobre as categorias, em resumo, é isso. Sobre os softwares livres, agora a gente vai entender o que são softwares livres. A gente sabe que softwares são programas. E o que são programas livres, então? Aqui entra um conceito filosófico, tá, gente? A internet, é importante dizer isso, principalmente para quem é mais velho, sabe que antigamente a internet era mais como se fosse uma grande enciclopédia que você ia, acessava algo, buscava informação. Não que isso não seja ainda uma das funções da internet. Porém, com, digamos que a massificação do acesso à internet, é possível, né, a gente, de computação, a gente define que a internet tem 3 períodos, estamos indo para um quarto, né, e dentro desses períodos, essa internet que eu estou falando de realmente a gente acessar o conteúdo, buscar uma informação, a gente define como internet web 2.0. A internet 3.0, que é essa internet contemporânea, é uma internet onde nós que éramos apenas usuários que iam buscar informação, passamos a ser produtores de conteúdo. E aí entra o locus, o local, a atuação do nosso curso. A gente pode produzir conteúdo. Então, os softwares livres, vocês vão ver, vão perceber que tem um pouco dessa ação de produção de conteúdo. É aí que entra a discussão dos softwares livres. Então, em resumo, os softwares livres, eles vão trazer o conceito de liberdade e senso de comunidade entre os usuários. Como assim? A gente agora não está mais pensando um programa só programa, a gente está pensando o programa de uma forma humanizada, uma forma em que nós, como os usuários, temos que ter segurança e liberdade na ação desses softwares. Então, nós, como usuários, de acordo com o software livre, com esse conceito de software livre, porque o software livre é um conceito. Existem softwares livres assim que você define, aqueles softwares são livres, mas é interessante entender que os programas livres é um conceito, tá bom? Então, esse conceito, ele defende, ele assume que nós, como usuários, temos que ter a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar da forma que quisermos, mudar também esses softwares. Então, por exemplo, eu tenho um Spotify. Você consegue mudar o Spotify como você quer, no sentido assim, eu quero que o Spotify ele tenha, sei lá, eu quero que o Spotify ele seja integrado com o YouTube, por exemplo. Você consegue fazer isso? Não, porque isso é papel da empresa desenvolvedora. No software livre, você tem condições de fazer isso, você tem como mudar como você quiser o software. Então, é como se aquele software fosse seu. Porém, existem regras. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela depois. Então, em resumo, você pode executar, né, então, como quiser, não seguir aquelas regras. Percebam que quando vocês vão instalar algum programa, aparece aquelas... eu concordo com os termos acima, enfim. Ali são regras para que você execute dentro daquele parâmetro que o programa existe. Você não consegue mudar, você só consegue agir dentro daquilo. Com o software livre, não. Você pode executar como quiser, você pode copiar, ou seja, duplicar esse software, transformar em alguma outra coisa e aí começar a trabalhar em cima dele. Existem muitos desenvolvedores que fazem isso. Copiam o software, fazem modificações, melhora o programa e aí distribui, como está ali. Então você estuda as linhas de código. O que é a linha de código? Isso, como eu falei, programação, né? Lembra daquele software que eu falei de programação? O software de programação você desenvolve, você dá os comandos através de linhas de código, né? E aí que a máquina, através dos compiladores, como eu falei, os interpretadores, vão entender o que é que a gente quer com aquelas linhas de código e aí executar aquelas linhas. Então, existe essa ideia do código do programa, de ter acesso para poder mudar como quisermos, distribuir, né, e melhorar de uma forma geral aqueles softwares, aqueles programas. Então, existe aqui nos softwares livres a questão de liberdade, mas software livre não quer dizer que seja de graça. Existem diversos softwares que são de graça. Nem todo software de graça é software livre, é interessante dizer isso. E também, nem todo software livre é de graça. Existem softwares que são pagos, softwares livres que são pagos, porém, eles ainda
permanecem com essa ideologia da liberdade de execução, de cópia, distribuição e tudo mais. E aí eu trago um termo que está no próprio site da GNU, que a GNU é como se fosse um órgão, um movimento, digamos assim, a quem está à frente desse movimento dos softwares livres. E aí eles falam o seguinte, né, abre aspas. Os usuários, tanto individualmente quanto coletivamente, eles controlam o programa e o que faz com esses programas. Quando os usuários não controlam o programa controla os usuários. Esse conceito é interessantíssimo. O desenvolvedor controla o programa e por meio dele controla os usuários. Esse programa não é livre, é privativo ou proprietário. Então eu estou falando da diferença agora entre software livre e software proprietário. E portanto um instrumento de poder injusto. Então a ideia do software livre é eles identificaram que existe uma injustiça nos desenvolvedores de software que nos colocam em parâmetros que eles estabelecem e acabam controlando a nossa ação, controlando a nossa vida. E o software livre, eles vêm buscar o contrário. Eles querem que nós tenhamos esse papel de assumir a ferramenta e modificar como quisermos e não permitir que a ferramenta nos coloque em caixinhas, nos coloque em parâmetros específicos que temos que seguir, né? Que nos limite, que aí ele cita como um instrumento de poder injusto. E aqui, trazendo um pouco mais sobre softwares livres, eles defendem essas 4 liberdades. Então, para ser software livre, tem que ter essas 4 liberdades asseguradas. Primeiro, que eles chamam de liberdade zero. Liberdade de você poder executar o programa como você quiser, independente do propósito. Segundo, que no caso chama de liberdade 1. Liberdade de estudar como o programa funciona, você adaptar esse programa às suas necessidades, e aí, para isso, você precisa ter acesso ao código desse programa, como eu falei, o código-fonte, né, quais são as linhas de código para vocês modificarem como quiser, enfim, dessa forma, entender, compreender como é que o código funciona, como o programa funciona. Terceiro, vocês terem a liberdade de poder redistribuir cópias desse programa, de modo que você possa ajudar as pessoas, ou seja, a partir dos estudos, enfim, de você, por exemplo, eu vou adaptar a minha necessidade, mas você viu que, muita gente reclamou. Sei lá, tem um software que a tela é muito clara. Aí tem pessoas que têm problema de visão, que acabam, né, sei lá, astigmatismo, alguma coisa do tipo. Acaba sendo danoso, acaba sendo prejudicial ficar exposto naquele software que tem a tela muito clara por muito tempo. Aí a pessoa vai lá e cria, né, uma interface, né, uma cara do programa com a tela mais escura. Como tem, por exemplo, o Instagram. O Instagram você consegue mudar, deixar tons escuros, né, no caso, o layout escuro, o Twitter também, enfim, redes sociais já fazem isso, mas vamos supor que o software não. Aí você, como desenvolvedor, vou fazer aqui então essa opção de deixar também a tela escura para quem tem esse tipo de problema. Pronto, aí você já redistribuiu, né? Manda cópia desse seu programa, enfim, com essa adaptação. Você já adaptou a sua necessidade, ao mesmo tempo você distribuiu. Então, tem essa questão de você ter a liberdade de redistribuir essas cópias. E, por último, que é a liberdade 3, além da liberdade de você distribuir as cópias, você pode distribuir essas cópias modificadas, como eu falei, a outras pessoas. E dessa forma, você cria uma comunidade. Você tem a chance de beneficiar as pessoas através das suas mudanças. Então o software livre ele vem trazer também esse âmbito comunitário, como eu falei lá no início, que existem diversos desenvolvedores que se unem para poder melhorar os programas, tornar eles melhores ainda, e assim tornam os programas mais competitivos. Por exemplo, o OBS, que é esse programa que eu estou usando para gravar aula para vocês, que a gente vai estudar, ele é um dos melhores programas do mercado. Existem programas melhores? Existem, mas ele é muito bom no que ele faz, por isso que muita gente usa, tá bom? Então as liberdades dos softwares são essas. Falando um pouquinho mais sobre os softwares livres, alguns detalhes. Como eu falei, por ele ser livre não quer dizer que seja de graça e não significa que você não possa comercializar. Para entender um pouquinho mais isso, vai ser na próxima aula, que a gente vai falar dos tipos de licença, tá bom? Você mantém então a liberdade, né, de executar o programa como você desejar, como eu falei. A liberdade de você estudar o código-fonte, aqui é um resumo do que a gente viu na real. Então a liberdade de você estudar esse código-fonte, a linha de código que é que esse programa faz, e assim fazer as suas alterações como quiser, como eu falei. E a liberdade de você poder redistribuir essas mudanças, esse software, através essas aperfeiçoações, enfim, que você pode fazer.
Por último, existe um conceito de copyleft que está bem ligado a questões de licença, que a gente vai falar um pouquinho mais na aula que vem, mas já pincelando por aqui agora, o copyleft é uma licença, é um tipo de licença que mantém, que assegura que essas liberdades e todo esse conceito do software livre seja mantido. Então você pode distribuir, ou seja, você pode fazer a sua modificação, redistribuir aquele programa, enfim, porém assegurando que as pessoas que forem utilizar esse programa, elas baseadas no copyleft, né, através dessa licença de copyleft, vão estar asseguradas de que elas vão ter a mesma liberdade que você que fez o programa teve, né, de modificar como quiser, de usar como quiser, enfim, de ter essa liberdade de expressão dentro do software. Tá bom, gente? Então, em resumo, a aula de hoje era para falar sobre isso. Qualquer dúvida, grupo do WhatsApp, fique à vontade para tirar as dúvidas. Se algum conceito não ficou bem, a gente pode dialogar. Lembrando que nós temos a nossa aula de tirar dúvidas, caso permaneça alguma dúvida. Lembrando que vamos ter a nossa primeira atividade falando sobre software livre e também licenças da próxima aula, que vai ser, no caso, um formezinho. Então, esse slide vai ser disponibilizado para vocês, fiquem tranquilos, assim como a aula do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões, professor, você está falando muito rápido, professor, não gostei de tal coisa, professor, você pode melhorar nesse sentido. Sempre são bem-vindas os feedbacks. De qualquer forma, agradeço e fiquem com Deus até a nossa aula de sexta-feira. Valeu, pessoal!